Então, boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos a esta, então, que é a sexta live do Entre Linhas, no espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta sexta live é em dia de celebração dupla, portanto, paixão e saúde, e conjugados num dia só, atravessa mais uma vez o Atlântico e traz-nos mais um autor do país irmão. Leonardo Valente, nascido em Niterói, Rio de Janeiro, em 1974, é jornalista, doutor em Ciência Política e professor de Relações Internacionais da UFRJ. Tem vários romances e antologias publicados, tendo sido finalista do Prémio Rio de Literatura e um dos vencedores do Prémio José de Alencar de melhor romance da União Brasileira de Escritores. Em abril de 2021, lançou o mais recente trabalho, Criogenia de um Manifesto pelos Prazeres Perdidos, pela Mondrogo, que será publicado em Portugal brevemente pelas edições Sem Nome. Sem mais delongas, vou adicionar o Leonardo à conversa, porque é para ouvir que aqui estamos. Boa tarde, Leonardo. Agora sim. Boa tarde, João. Tudo bem? Bem, e por aí, também? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos e todas também que nos Obrigado. acompanham. Antes de mais, eu quero agradecer ao Leonardo, aqui de forma pública, pela obra e pela disponibilidade de estar aqui presente nesta live. De facto, tem sido aqui de mão em mão, vou conseguindo descobrir mais da literatura brasileira contemporânea e descobrindo mesmo pérolas fascinantes. O livro não é uma escrita e uma estética subejamente simples, de forma argilosa, e portanto foi um gosto poder ter lido este livro. E como eu disse, irá ser publicado em Portugal brevemente pelas edições Sem Nome. Eu aproveito para mostrar aqui a capa da versão digital, que é uma capa que já intriga só por si. E eu, para dar aqui um mote de início, dar aqui o pontapé de saída, digamos assim, ia só ler aqui um excerto da obra para aguçar aqui um bocadinho de curiosidade. Sou portadora da síndrome da imunodeficiência afetiva. Contraí do meu segundo marido. Ele não desenvolveu o vírus. Já eu sou mais fraco. Assim que nos separamos, assim que ele se separou de mim, passei a sentir os sintomas. Dizem que esse mal não tem cura. Na verdade, os especialistas divergem sobre a sua origem. Parece que algumas pessoas são imunes ao seu desenvolvimento, mesmo quando infectadas pelo vírus. Outras desenvolvem a forma mais agressiva, sem sequer terem tido contacto com micro-organismos. Coisa de predisposição e pós-decisão, afirmam alguns estudos. Pronto, e é com este pequeno excerto que desvenda aqui já alguma dos meandros aqui de D que damos início aqui a esta conversa. Leonardo, eu não sei se quer dizer alguma coisa logo de início. Eu queria agradecer a presença de todos. Todos é um prazer estar aqui conversando com você, João. Esse trabalho é extremamente importante, é bom ressaltar isso, né? Para que nossos países também se conheçam mais em suas literaturas contemporâneas, né? Nós conhecemos aqui as obras clássicas portuguesas, os portugueses conhecem algumas obras clássicas brasileiras, mas o nosso entrosamento em literatura contemporânea eu acho que ainda não é o ideal, né? Claro que apesar de a gente ver um ou outro título que passam por prêmios em Portugal, ganhando algum tipo de notoriedade, mas eu acho que ainda é um longo caminho para percorrer e é muito importante que a gente inicie esse caminho, né? Que a gente intensifique esse caminho, porque certamente tem muita coisa boa sendo produzida em Portugal. Eu conheço alguns portugueses, alguns escritores portugueses, muita coisa sendo produzida aí, e tem muita coisa também boa sendo produzida aqui. Então, esse intercâmbio é sempre muito bem-vindo. E realmente é, é quase surpreendente como é que o intercâmbio não é mais promovido, digamos assim, não é? Exato, exatamente. Isso é uma peculiaridade triste da língua portuguesa, né? Nós já somos mais isolados internacionalmente, né? Temos uma certa dificuldade de inserção internacional, apesar do português ser uma das línguas mais faladas no mundo.
se não me Exato. engano, a sexta, ou quinta língua mais falada no mundo. Mas mesmo assim, no mercado literário, no mercado de ficção, nós temos dificuldades inerentes, dificuldade de tradução, dificuldade de fazer com que nossas histórias tenham acesso a mercados tradicionais, né, de língua espanhola, língua inglesa, língua francesa. E, como se não bastasse, a gente ainda tem esse problema também de comunicação interna, digamos assim. Podemos chamar de comunicação interna, né? É, temos um mercado muito importante de leitores em Portugal, temos um mercado muito importante de leitores no Brasil, que se comunicam pouco, para falar a verdade, né? E acho que poderíamos tirar muito mais coisas interessantes daí, intercâmbios bem mais interessantes. Eu espero que eu sou um otimista. Eu acho que as coisas estão progredindo nesse sentido, pelo menos, apesar do mundo estar caindo sobre nossas cabeças, né? Eu ainda acho que a gente vai encontrar espaço para melhorar. Exato, tentar remar contra a maré. Exato. Entrando aqui um bocadinho já no livro. É, é, portanto, é um livro tem algum mistério, tem algum suspense, digamos assim. Há muitas perguntas por responder. Eu gostaria de saber qual é que foi o ponto de partida para esta história, ou seja, como é que nasceu D. O ponto de partida de criogenia de D foi justamente, foram dois pontos de partida. Foi uma revolta grande com o mercado literário brasileiro e uma crise de ansiedade ocorrida no meio de uma madrugada de 2017, de 2016, final de 2016, né? Uma revolta grande enfim, com uma série de questões que aconteciam aqui, porque eu sou jornalista, né, de formação, também estudo, também sou acadêmico, né, também, e eu trabalho com texto de ficção desde criança, mas eu comecei a publicar ficção desde 2016, foi quando eu publiquei meu primeiro romance. Só que antes disso, claro, eu sempre trabalhei com texto. A vida inteira eu trabalhei com texto. Eu trabalho em jornal desde os 18 anos de idade, então eu vim com texto jornalístico durante toda a minha vida, e depois que migrei do jornalismo para a academia, para a universidade, eu passei à publicação acadêmica, aos textos científicos. E quando eu cheguei na ficção, quando eu achei que eu tinha maturidade para começar a publicar, falei, pronto, agora eu vou ser mais livre, meu texto vai ser mais livre, né? Porque o texto jornalístico tem as suas amarras e o texto acadêmico tem mais amarras ainda. E você é obrigado a se adequar a esse tipo de linguagem, não tem como fugir. Eu falei, eu não quero mais me adequar a linguagens e comecei quer dizer, seguir nas minhas carreiras, mas agora eu também quero escrever com liberdade, com oxigênio, eu preciso de oxigênio, né? E aí, quando eu percebi que o meio literário, pelo menos o meio mainstream, não está nem um pouco disposto a aceitar sua liberdade, né? Que tem toda aquela questão do você precisa escrever para o mercado, você precisa fazer o que as pessoas querem ler, ou pelo menos o que vai ser vendido, que as editoras acham que vai ser vendido. Tem um dia que eu acordei super mal em uma crise de identidade e falei: não, eu vou escrever do jeito que eu quero e acabou. Ah, é? Vocês estão cerceando a minha liberdade, pois agora é que eu vou ser livre. Se isso vai dar certo ou se não vai, eu não faço a menor ideia, mas é isso que eu quero e acabou. E comecei a escrever inicialmente. Esse livro foi um conto, ele foi feito um conto, né, que se chamava Criogenia, ou Manifesto do Inconsciente, era uma coisa mais ou menos assim, que foi publicado em duas revistas literárias ainda em 2017, e numa revista chamada Gueto, que depois teve uma versão impressa, que também foi publicada num livro, e também numa outra revista que nem existe mais, chamada Zumbido. E quando eu divulguei esse texto, esse conto, uma amiga escritora, ela mandou uma mensagem falando assim: esse texto é muito bom, esse texto é muito diferente, esse texto merece algo maior, merece ser. E eu já estava com a ideia de transformá-lo em algo maior realmente, mas só que eu estava bem inseguro em relação à formatação, falando, bom,
eu exerci minha liberdade, vamos ver se as pessoas gostam dela, né? E quando eu percebi que elas começaram a entender, pelo menos, falei, vou dar continuidade. E isso a gente já está falando de 2019, Uhum. né? Foi quando eu retomei e comecei a escrever o livro. E nesse interim, quando eu começo a escrever esse livro, eu entro também numa fase mais aguda de crise de ansiedade, né? Eu começo a ter os famosos transtornos de ansiedade generalizada, TAG. E, por incrível que pareça, o livro foi um exercício terapêutico. Ou seja, eu pegava e começava a escrever nos momentos de maior crise e funcionava perfeitamente. Tanto que quando as crises cessaram, eu comecei a falar, preciso de mais crises para continuar escrevendo, né? Isso não está certo. Eu tenho que ampliar essas crises para continuar escrevendo. E nesse processo veio a pandemia também, né? Que também não foi nada assim, digamos, que contribuiu para a Exato. saúde mental de ninguém, né? Mas quando chegou a fase inicial da pandemia, eu já estava na finalização do livro, estava nos últimos momentos, e peguei o livro, fui, fechei, guardei na gaveta quando o romance estava pronto. E aí depois eu pensei, chegou a pandemia, eu cheguei a lançar 2 livros durante a pandemia, Uhum. eu tinha um romance pronto, o Calote, estava com uma antologia, na verdade uma coletânea com vários autores, inclusive autores portugueses, como Walter Ugumãe, todo mundo, muita gente, o Agualusa, a Pilar Del Rio, todo mundo participando de uma coletânea que eu organizei, chamada Antifascistas, e que eu estava indo justamente para Portugal quando fechou a Europa, tudo se fechou no meio da pandemia, eu estava indo para lançar essa coletânea, perdi passagem, perdi hotel, perdi tudo que se podia imaginar, e depois também lancei outro livro e o Criogenia ficou meio que guardado. Até que eu virei e falei, não vou deixar guardado, não. Eu vou ver o que acontece. Vou mandar para alguém. E quer saber? Eu quero pegar a opinião das pessoas. Se der certo, eu vejo aí o que pode ser feito. E eu escolhi 2 pessoas para mandar esse livro. Uma foi a Pilar Del Rio e outra foi uma escritora muito conhecida, muito famosa aqui no Brasil, chamada Maria Valéria Rezende. Ok. Mandei para Pilar, mandei um e-mail para ela, falei, Pilar, quando você puder, se você puder, dá uma lida. Se tiver uma porcaria, fala. Se não for publicável, fala. Mas se gostar, fala também, por favor. Né? Mandei, esqueci. Mandei para Maria Valéria também. Maria Valéria eu mandei um pouquinho antes. Maria Valéria eu mandei para a mesma coisa. Eu falei, Maria, quando você tiver um tempo, leia, por favor. Isso era um feriado aqui, tipo Semana Santa, mas não era Semana Santa. Era um feriado aqui no Brasil. Eu lembro claramente, eu mandei para ela um e-mail às 7 da manhã e precisava ir. E precisava, eu moro em Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara, e estava precisando ir para o Rio de Janeiro. Mandei, falei, olha, quando você puder, você lê, por favor, e se puder me dar um retorno, eu te agradeço demais. Aquelas coisas que a gente faz de praxe, né? Pedindo favor de leitura e tal. Quando eu estou chegando no Rio, isso devia ser por volta de 11 da manhã, eu recebo uma resposta dela, ela, claro, querido, vou ler. Claro. Fiquei feliz, porque falei, pô, ela vai ler, daqui a alguns meses ela entra em contato dizendo o que ela achou. Se ela não entrar, eu lembro. E aí? Deu uma olhada, deu uma lida? Mas olha, isso era 11 da manhã. Quando deu 1 da tarde, ela me manda uma mensagem. Seu desgraçado, eu tenho que trabalhar e eu não consigo parar de ler. Me mandou essa seguinte mensagem. Falei, bom, ela está gostando, eu me surpreendi, eu não sabia que ela ia começar a ler. Quando deu 6 horas da tarde, eu estava voltando para casa, ela me manda 5 áudios pelo Messenger do Facebook, que eu tenho guardado até hoje. Guardados até hoje. E eu confesso para você que eu vim chorando de casa, do Rio até a minha casa, com os áudios dela. E aí eu virei e falei, eu vou publicar. Eu vou publicar. E virei para o meu editor e falei, tem um livro novo. Tem um livro novo. Aí ele me responde assim, Léo, você acabou de publicar uma coletânea, você acabou de publicar um romance, você não quer investir mais no romance que você publicou? Não vai ficar muita confusão, não vai ter problema. Você não acha que é muita informação? Eu nem respondi, eu só mandei os 5 áudios da Maria Valéria para ele.
Aí passou e me respondeu assim, não tem jeito, vamos publicar. Com esses áudios não tem como, vamos publicar. E aí ele falou, você consegue um prefácio da Pilar, um texto da Pilar, já que você mandou para ela também? Eu falei, eu vou tentar, né? Eu achava que não fosse conseguir, achava que não fosse conseguir. E mandei mais um e-mail falando, olha, Pilar, se você estiver lendo o livro, quando você lê, alguma coisa assim, se você puder escrever duas frases, tipo, gostei, pronto, eu já coloco na quarta capa, né? Uma coisa mais ou menos assim, né? Gostei, Pilar Del Rio. Se você tiver, puder responder e tal, eu te agradeço. Mandei e esqueci. Falei, olha, mandei, não sei se vai acontecer, não vamos esperar, vamos trabalhar. E a partir daí a gente foi trabalhando. Essa foi uma produção que eu fiz questão de participar de todos os detalhes. Eu sempre gosto de participar dos detalhes, nem sempre é possível, né? Mas eu gosto, geralmente eu gosto, eu também tenho a minha vertente editor, então eu gosto muito de participar do processo de editoração do livro, e esse livro exigia isso, por conta dos espaços, da disposição das páginas, algumas páginas com cores, então eu tive que participar intensamente desse processo. Também da escolha da capa. Você mostrou, para quem está assistindo a gente, a capa da edição brasileira é um quadro de um pintor modernista é, muito renomado aqui no Brasil, chamado Ismael Neri. Essa capa, esse quadro se chama Figuras em Azul. Ele está lá na Pinacoteca de São Paulo, no Museu de São Paulo de Arte. E eu falei, eu quero esse quadro na capa, eu quero. E fui correr atrás, eu mesmo fui correr atrás das autorizações, das permissões, apesar de ser um quadro em domínio público, porque tem mais de 70 anos. Mas, enfim, foi feito todo esse trabalho e seguimos. Quando o livro já estava pronto, passando por revisão, passou por várias revisões, utilizamos algumas passagens da Maria Valéria na quarta capa, e o livro estava pronto, e aí o meu editor virou e falou assim, vamos então para o prelo, vamos mandar para a gráfica? Eu falei, vamos. Isso era uma sexta-feira. Sexta-feira, eu falei, vamos. Ok. No sábado, de sábado para domingo, 3 horas da manhã, na hora do Brasil, já devia ser 8 horas, ou entre 7 e 8 horas da manhã em Portugal, eu acordo com o barulho do celular, por acaso eu deixei o celular ligado, e eu acordo com o barulho do celular, que era barulho de e-mail, que não me despertou. Quando eu dou uma olhada, era e-mail da Pilar. Aí pronto, aquilo tirou completamente o meu sono, né? E aí a mensagem da Pilar era a seguinte: estou no avião escrevendo seu texto, já mando. Eu falei, pronto, dali eu não tive mais sono, né? Exato. Eu não dormi mais, eu fiquei esperando isso acontecer. Quando deu 5 horas da manhã, chega o e-mail dela com um texto super generoso. E eu nunca imaginei que eu fosse. Aqui no Brasil, a gente tem um jargão jornalístico, que quem é jornalista diz que sempre um dia quis gritar: parem as máquinas. Parem as máquinas para parar as rotativas, para poder entrar com uma notícia urgente. Mas Continuar. foi exatamente desse jeito que eu liguei para o meu editor às 7h30 da manhã de domingo. Eu pare as máquinas. Aí ele, por quê? Pilar mandou um prefácio. Ele teve que ligar para a gráfica para saber se o livro estava em impressão ou não, para interromper o autor original. Ela escreveu em espanhol, nós traduzimos o prefácio, e aí o prefácio foi colocado no livro, nessa edição brasileira, que foi publicado em maio, isso era maio de 2021, auge da pandemia, auge das mortes aqui no Brasil, e essa é a história da publicação. E daí para frente, foi só surpresa atrás de surpresa atrás de surpresa. São 2 anos de muitas surpresas até agora, felizmente. E é engraçado o facto de ter dito que a história B serviu como terapêutica da ansiedade, não é? Portanto, lendo o livro, percebe-se que D é uma personagem catártica. E a minha pergunta agora é se D é uma personagem confiável, ou seja, se o leitor pode confiar em D. Eu acho que nós não devemos confiar em nada nesse mundo. Nada nesse mundo é confiável. Nem a nossa visão, nem os nossos sentidos.
nem o que a gente pensa, nem o que a gente acha que é a realidade. E eu acho que é importante que a gente tenha essa desconfiança, sabe? A gente está vivendo um mundo de verdades muito cristalizadas, e isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Não, D não é confiável, mas eu acho que a mais confiável de todas as minhas personagens, porque não tem ninguém mais confiável do que aquela que te diz claramente para não confiar nela, né? E ela faz, e D faz isso. Eu falo ela porque eu uso o personagem no feminino, para quem não conhece, D também não se revela em gênero, né? Ela vai mesclando masculino e feminino na linguagem, mas claramente D se posiciona. Acreditar no que escrevo é uma loucura. Acreditar na escrita é uma loucura, né? Confiar na escrita é uma loucura. Então, isso, na verdade, o que ela está querendo dizer ali é que ela está utilizando toda a subjetividade da insegurança humana, né? O que é ser confiável? E o que é ser verdadeiro numa história própria, na nossa história, né? A gente tem aquilo que é genuíno, aquilo que a gente sente. A gente tem a nossa versão da vida. A gente tem a nossa versão das pessoas que passaram por nós. A gente tem a nossa versão de tudo o que fizeram com a gente, de bom e de ruim. Mas é uma versão. Aquilo que está dentro da gente não está dentro do outro, necessariamente da mesma forma, né? E nem necessariamente vai ser visto por outras pessoas da mesma forma. Então, quando a gente posiciona isso, quando a gente diz, olha, essa é uma história minha, tome cuidado com ela, né? Tome muito cuidado com ela, porque ela pode te pegar, para você, ela pode soar como uma farsa, inclusive. Exato. Tudo depende das perspectivas e das vivências de cada um, não é? Exatamente, E exatamente. agora, pegando aí numa questão em relação ao género, como é que foi construir uma personagem sem género? Quais é que foram os principais problemas encontrados neste processo? Pois na verdade, D não é exatamente uma personagem sem gênero, né? Ela é uma personagem que não se revela em gênero, ela não tem um gênero definido para quem lê, Uhum, né? Ela, ela optou por essa omissão da mesma forma como ela optou por omitir o próprio nome, uhum, né? Por se utilizar como uma inicial, por uhum. uma inicial. Uma inicial que é muito simbólica no texto, em todo livro, né? Mas que não é inicial do nome, não é inicial do seu nome, né? É, o que está por trás o fundamento dessa história era eu queria mostrar uma personagem que se desvinculasse das questões muito relacionadas a gênero e que se mostrasse em questões que são de todos, são questões humanas, né? E que confundisse também o leitor, mostrando que não existem questões de gênero, a não ser as absolutamente e estritamente biológicas. E isso não tem nada a ver com gênero, né? Isso não tem rigorosamente nada a ver com gênero. Mas que as questões são humanas. Tanto que alguns leitores me vieram com considerações assim fantásticas. Alguns viraram e falaram: olha, eu tenho certeza que D é mulher. Eu falei, mas por que você tem certeza que D é mulher? Pela forma sensível de lidar com algumas questões, pela narrativa às vezes poética, pelo se colocar com seus sentimentos. Eu falei, mas isso é uma questão de mulher? Isso não é uma questão de homem, de todos, né? E outros vieram, não, D é homem. D com certeza é homem. Eu falei, por quê? Porque uma mulher jamais diria que fazia sexo fordista. Aí eu, por quê? Né? Então era esse o objetivo, de trazer de fazer esse descolamento, porque esse é o primeiro grau de classificação nosso para qualquer pessoa. Eu olho para você automaticamente, antes de fazer qualquer coisa, eu avalio seu gênero. Uhum. E as pessoas se sentem muito incomodadas quando elas estão na dúvida a respeito disso. Elas não deveriam se sentir, mas elas se sentem extremamente incomodadas e elas precisam classificar, Uhum. mesmo que elas classifiquem como não definido, Uhum. que é uma classificação também. Mas elas precisam classificar.
Então, eu queria tirar esse chão do leitor. Eu queria tirar, inicialmente, esse chão do leitor. Eu queria tornar o leitor um cara pisando em ovos, literalmente, pisando em terreno movediço, tentando se encontrar com uma personagem que ele sequer consegue classificar o gênero. E aí eu tive um problema. Como eu vou, que era um problema técnico-narrativo. Como é que eu vou resolver essa questão? Mas aí, na verdade, essa sociedade patriarcal que resultou nas línguas latinas e neolatinas resolveu muito a minha questão, né? Porque as línguas latinas são muito marcadas em gênero, elas são extremamente marcadas em gênero, né? E o português é extremamente marcado em gênero. Eu falei, então eu vou oscilar isso. Eu não vou usar gênero neutro, porque se eu usar gênero neutro, eu também já estou respondendo em determinada. Não é esse o objetivo. Eu vou simplesmente oscilar masculino e feminino, né? Sou astuto, ardilosa, intercaladamente, utilizando adjetivos no masculino e no feminino, que é a única forma de definir. É a forma mais eficaz de definir. E isso a Maria Valéria pontuou, isso nunca foi usado, pelo menos na literatura brasileira. Esse recurso nunca havia sido usado até então. Foi a primeira vez que alguém construiu personagem com essas características narrativas, com essa disposição narrativa, né? E aí provocou uma certa reação. O primeiro áudio da Maria Valéria foi muito interessante, porque ela falou assim: Léo, eu achei que você estava cometendo erros de concordância e comecei a fazer a revisão. E quando eu cheguei no final da primeira página, eu vi o desgraçado não está cometendo erro nenhum, é proposital. É proposital. E era isso mesmo que eu queria provocar, né? E eu tenho certeza absoluta de que devem ter alguns críticos, devem ter tido alguns jurados de prêmio, algumas coisas que leram o livro desavisadamente, na primeira página, fecharam e falaram: me recuso a classificar um livro que erra na concordância na primeira página. Tá ótimo, é assim que funciona. E essa foi a história do gênero. Mas realmente é algo humano passando o dia a etiquetar os outros, não é? Alto, magro, gordo, feminino, masculino, e realmente quando nos tiram esse tapete, não é? Pronto, lá está, deixam-nos confusos, deixamos aqui num marasmo quase, e realmente o livro é prosaico nisso. E agora outra questão, para além da escrita, que já falámos dela e já a abordámos um pouco, o livro também se destaca pela sua estética. E foi algo que foi pensado desde o início ou que foi surgindo no meio do vórtice todo dos pensamentos de Deus. Quando eu comecei a escrever, naquela primeira crise, a ideia era ser livre, mas não ser livre apenas na narrativa e no texto, mas era ser livre no formato também. Então, eu não posso dizer romper, porque, na verdade, eu não rompi com nada que já não havia rompido, né? Tudo isso vem de muito tempo atrás, e só como um marco, apenas um marco, eu posso citar o movimento modernista brasileiro de 1922, onde na literatura também se viveu isso de forma muito intensa, e depois nos anos 70, enfim, eu não tava ali trazendo nenhuma inovação nesse sentido, apesar de alguns aspectos, como a questão do gênero, sim, aí sim, ter um aspecto mais inovador. Mas eu queria, na verdade, a gente está encaretando muito de um tempo para cá. Com todo esse movimento modernista, esses exercícios de liberdade, tudo isso foi substituído por uma literatura engessada, pré-formatada, essencialmente comercial, vendável, né, e com uma estrutura muito rigorosa, tanto de língua quanto de forma. O livro tem que ter o tamanho X, tem que ter os parágrafos dessa forma, tem que ter essa disposição narrativa, tem que falar sobre esse tema, ou aquele outro tema, tem que ter esse perfil de escritor ou de escritora. É muito pré-formatação para mim, assim. Pô, cara, eu falei, eu quero. Tá na hora de eu dizer que não, que não, vamos continuar fazendo outras coisas que sejam possíveis. Começou-se assim,
E depois evoluiu-se também nesse processo para utilizar essa liberdade também como comunicação, também como forma de comunicação, é, de mostrar para o leitor que os espaços em branco falam tanto quanto os textos, que um texto em caixa baixa, sem maiúscula, também comunica, assim como um texto só em caixa alta, né? Que um texto sem vírgulas, quase sem vírgulas, no melhor estilo Saramago, provoca um efeito de respiração. Como um texto repleto, intercalado de vírgulas, também provoca outro sentido, outra respiração, outro ritmo. Há muitos recursos escritos, há muitos recursos impressos a serem utilizados, que já utilizamos, mas que estávamos esquecendo, Perfeito. estávamos deixando de lado, né? E eu resolvi fazer uma história em que esses recursos voltassem, porque e aproveitando da própria temática, uma vez que D queria se tornar escrita, Perfeito. ela queria se transformar naquelas páginas, ela queria virar aquilo que ela escreveu e só, né? Imaginada, aquilo que está ali e aquilo que transborda para quem lê, né? Mas Uhum. ela, na verdade, queria, na sua vingança contra seus ex-maridos, seus damiões, a maior vingança dela era se eternizar no papel, se eternizar em texto, que também não é só conteúdo, é forma, Perfeito. né? Que também é desenho, né? E por isso vieram as páginas escuras, os intervalos em branco, as disposições de parágrafo, os textos centralizados, veio toda vieram todos digamos assim, instrumentos que eram secundários, gráficos, que se tornaram depois instrumentos protagonistas junto com a história, o que viraram parte da história a ser contada, né? E por isso também deu tanto trabalho, por isso que eu acho que foi muito interessante, porque esse foi um trabalho de contar uma história não só a partir do texto. Essa história também foi contada na diagramação, ela também precisou ser contada na diagramação. E é interessante, só um adendo, que a edição portuguesa também vai respeitar todas as edições que estão sendo feitas, elas precisam respeitar essa diagramação. E a edição portuguesa, inclusive, vai ter até também um quadro de Ismael Nery, um outro quadro de Ismael Nery na capa. O editor está usando outro quadro. E isso é tão forte, é tão profundo, essa diagramação, que eu tive até um problema essa semana, porque o texto foi traduzido para o inglês, ele ainda não foi publicado em país de língua inglesa, mas ele já está traduzido para o inglês. E eu fui convidado para publicar parte do texto numa revista importante de literatura em língua inglesa, e a editora me veio com um problema: Leonardo, só você pode resolver isso aqui. Como é que a gente publica no formato online? Como é que a gente dá essa solução no formato online? Então, eu tive que fazer um esforço para manter aquela essência narrativa, uma vez que a diagramação era completamente outra, completamente diferente. Consegui. É claro que a perda, mas assim, consegui. De uma certa maneira, consegui sem grandes prejuízos, e em breve eu espero que o texto seja publicado nessa revista. Já foi enviado. Mas tem isso, tem essas questões, né, de multiplataformas, como a gente deve adaptar, né? Adaptar. Tem isso e tem a questão idiomática também, questão de língua, né? Para Portugal, isso obviamente não faz nenhuma diferença, né? Para o espanhol, a tradução para o espanhol, porque o livro foi publicado na Argentina, e no Uruguai, também foi tranquila, porque o espanhol obedece muito, muito à clivagem de gênero do português, é muito parecido, né? Mas o inglês não. O inglês não tem essa mesma divisão de gênero, e aí a tradutora precisou ter alguns dias de reflexão olhando para o mar para saber como ela ia fazer. Ela conseguiu chegar a uma solução, mas foi bem complexo, bem complexo. Realmente, a leitura aqui da obra é muito cénica, vive destes pormenores estéticos e da própria diagramação e, e vive do formato da página, não é? Porque também só esse formato já está com o próprio leitor. Sim, sim, sim.
O impacto no leitor ainda mais que o leitor brasileiro, que já estava há alguns anos já formatado para essa coisa que a gente vê, careta, dos últimos anos, né? O leitor brasileiro sentiu. E felizmente sentiu positivamente, sentiu o choque, sentiu o baque, porque as reações foram múltiplas, né? Eu tive todo tipo de reações, mas foram reações sempre muito, muito, muito gratificantes. Você vai aprendendo, a gente aprende com o leitor, né? O livro, quando você publica, ele deixa de ser seu, ele Exato. passa a ser o livro de quem lê, né? Então, a gente tem muito respeitar as outras interpretações porque elas são verdadeiras, são sempre verdades. O leitor, ele é rei nessa equação, né? E ocorreram vários níveis de entendimento, vários tipos de interpretação. Algumas me surpreenderam muito positivamente, algumas conclusões que eu sequer havia chegado e que fazem todo sentido. Fazem todo sentido que você vai, quando você começa a ver, a rever, você começa a entender que tem gente que conseguiu identificar seus processos inconscientes naquela interpretação. Isso é muito bacana. Isso é muito enriquecedor. E nesses 2 anos para cá foram produzidas mais de 100 resenhas. Então tem um largo material de interpretação que está guardado, inclusive, né? Tem um amplo material de interpretação sobre quem é D, né? Sobre o que faz D e como é que é essa narrativa. Eu não podia estar mais feliz com isso. E este livro vive muito de cristalizações dos pensamentos e das reflexões de Day. Portanto, vive muito de um fluxo de consciência que quase que desafia o leitor a tentarmos perceber e a tentarmos orientar-nos no meio do pensamento em turbilhão de Day. E eu queria saber como é que é escrever e o processo de produzir este género, digamos assim, ou subgénero, que pode ser muito desafiante e muito complicado até para alguns leitores, que é o fluxo de consciência. Como é que é este embrenhamento na mente de uma personagem? Fluxo de consciência, a gente tinha no Brasil uma tradição muito forte, né, de fluxo de consciência, liderada pela Clarice Lispector, né, que está no meu altar maior, digamos assim, de grande referência. Mas esse foi, como você mesmo disse, um subgênero que depois ficou aqui esquecido, né? Que não se dá muito. A gente está num outro momento de tendência, de modismo de literatura. E como eu nunca gostei muito de modismo, de tendências, né? Então não faço questão de segui-las. E preferi. Não foi. Claro que eu não só escrevo a partir de fluxo de consciência, eu tenho outras obras com outras características bem diferentes, mas sempre procurando fazer algo diferente na estrutura narrativa, mas um fluxo de consciência, inclusive a minha próxima obra também é um fluxo de consciência. Eu costumo trabalhar da seguinte forma: eu acho que com camadas de escrita narrativa. A primeira não tem jeito, você tem que colocar algum nível de sentimento ali. Você tem que fazer. Não é que você esteja produzindo autoficção, não é. Esse livro não é autoficção, assim como o outro não é autoficção, mas há de se mergulhar e acessar dispositivos internos. A gente precisa acessar dispositivos internos, ainda que seja para mudá-los, ainda que seja para transformá-los em outra coisa. Mas esses dispositivos precisam ser acessados, porque você não tem como ter acesso ao dispositivo do outro. Essa é uma ferramenta que não é possível de se achar. Não está disponível para venda, para compra, para nada, nem que as pessoas queiram. Esse é um dispositivo que você só consegue internamente. Esse mergulho você só consegue internamente. Então, esse é o primeiro momento. O primeiro momento é de você transformar o que é seu em algo que é do outro, em outra coisa, em algo que é do outro. Depois disso, né? Porque eu acho que não existe uma receita comum, né? Depois disso, eu tenho dois objetivos. O primeiro é de tornar isso
obviamente, inteligível, né? De tornar esse processo inteligível, tornar esse processo coerente, não no sentido da coerência da personagem, mas coerente no sentido narrativo de quem lê, né? E o outro processo é técnico. E aí sim, de depuração, de trabalho da linguagem, de trabalho da narrativa. É, essa é uma coisa que me é muito cara. Trabalhar a linguagem, trabalhar as palavras, trabalhar os efeitos das palavras. Eu acho que cada palavra tem um sentido muito próprio. Cada palavra tem uma finalidade muito específica e mais. Cada palavra tem uma estética. Cada palavra tem uma estética. Eu vim do jornalismo e eu me incomodo muito, eu respeito completamente, respeito muito, acho que tem obras muito boas de escritores que seguem essa linha, mas geralmente escritores que vêm do jornalismo, eles vêm com aquela coisa de não, os textos precisam ser limpos, os textos precisam ser claros, os textos precisam ser objetivos, sem muitas firulas. Não, não. Se eu estou trabalhando com literatura, eu estou trabalhando com arte. Eu tenho que saber dosar, obviamente. Eu tenho que dosar a comunicação, a efetividade do decorrer daquela narrativa, mas também com beleza estética. Mas também com um trabalho estético da língua, senão eu estou fazendo jornalismo. Senão eu estou contando uma história ficcional como se eu estivesse fazendo um jornal. Né? Não estou invalidando essa proposta. É uma proposta. Não é a minha proposta. A minha proposta é trabalhar a palavra com o senso estético. Então, quando eu leio, quando eu releio, eu não só procuro dimensionar aquele significado, procuro entender se aquela mensagem está sendo passada, mas eu procuro ouvir como aquilo soa no meu ouvido, como aquela e mais, como aquelas palavras batem sentimentalmente, como elas atingem o outro, como elas me atingem, como elas podem atingir o outro. Porque eu posso escolher entre várias palavras para dizer uma coisa. Eu vou estar dizendo essa coisa, mas a depender da palavra, eu vou estar fazendo nuances de interpretações, nuances de significados, né, que vão ali alterar aquela forma, que vão alterar aquela maneira de sentir. Então, tudo isso faz parte desse processo de escrita. Tudo isso faz parte dessa. É uma costura artesanal. É uma costura artesanal. Tem gente que diz que quando termina um texto, um livro, um romance, né, que precisa limpar, 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 limpar até chegar à questão ideal. Eu, às vezes, sujo. Eu, às vezes, não limpo. Eu, às vezes, sujo. Mas sujar não significa torná-lo mais difícil. Sujar não significa torná-lo hermético, né? É porque, às vezes, eu estou pintando uma parede e falo, essa parede está muito sem graça. Ela está super bem pintada, mas ela está muito sem graça. Esse branco não está me dizendo nada. Então, eu pego uma lata de tinta preta e jogo na parede. Então, é isso que eu queria, né? E é esse tipo de construção que eu pretendo com a literatura, né? Que não é, eu não quero exatamente produzir textos corretíssimos, eloquentes. Eu quero provocar emoção. Eu quero provocar emoção. Se eu consigo provocar emoção, e mais, eu quero incomodar. Emocionar já é incomodar, mas eu quero incomodar. Uhum. Eu quero que o leitor termine. Fala assim, eu estou incomodado, por bem ou por mal, eu estou incomodado, né? É o que eu desejo, porque eu não gosto de ler nada, pelo menos em ficção, que quando eu termino, assim, legal. É a única coisa que eu sei dizer a respeito, igual quando eu vejo uma série, legal. Não, eu gosto de ser incomodado, de dizer assim, nossa, eu odiei isso aqui me revoltou de uma certa forma. Não é porque é mal escrito, é simplesmente me revoltou. Eu vou ficar com aquilo na minha cabeça por muito tempo, por muito, muito tempo. Ou então, se me pega, me faz gostar, mas se me faz gostar porque me incomodou, aquilo vai ficar na minha cabeça por muito tempo. Aquilo me transformou de uma certa maneira. A indústria cultural hoje transforma muito pouco a gente, né? É porque, na verdade, ela é feita só para acomodar, né? Ela é material de consumo, ela é feita para que a gente goste e acabou, né? E isso é vendável. Esse é o grande problema, né? Se é que é um problema, né?
A gente são questões de tempo, dos nossos tempos, mas eu acho que outras realidades são possíveis. Um, e mencionámos já aí um nome que é a da Clarice Lispector, e eu também eu tenho aqui, que esta é a minha parte de literatura brasileira e também tem aqui um lugar de destaque e parece-me, não é, que é uma musa inspiradora. Sim, Se houvesse a oportunidade de partilhar algum momento com ela, o que é que lhe diria? eu não sei, eu acho que eu choraria só. É tanta emoção. Eu não sei o que eu diria para Clarice. É tanta coisa. Seria tanta coisa para dizer, tanta coisa, que realmente eu não sei. Eu não tive essa oportunidade, né? A Clarice morreu em 77 ou 78, se eu não me engano. Acho que 78, né? Eu já era nascido, eu tinha 4 anos de idade, 3 anos para 4 anos de idade. E eu sou um Valente, a família dela também é Valente, né? Ela também tem Leonardo Valente na família, daquelas, daquelas enormes coincidências. E essa pergunta que você me fez eu já fiz também, quando eu passava em frente ao apartamento dela, ao edifício onde ela morava, lá no Leme, Uhum. né, no Rio de Janeiro. Eu passava, olhava e falava assim: se eu encontrasse Clarice aqui, o que que eu ia dizer? Né? Eu acho que eu só ia me limitar a falar assim: posso te dar um abraço? Sou seu fã. Acho que ia ser uma coisa mais ou menos assim. Acho que a Clarice, ela, é claro, não dá para negar o reconhecimento que ela teve, né? Mas eu acho que ela teve muito pouco reconhecimento, inclusive em vida, apesar de ter sido reconhecida. Uhum. Alice ganhou 2 prêmios literários, e um pós-morte, eu acho, com A Uhum. Hora da Estrela, né? Apesar dela ter conseguido publicar, apesar dela ter sido conhecida, ter sido renomada em vida, se a gente comparar isso à estatura da obra dela, realmente isso está aquém do que merecia Clarice. E em nível internacional também. Acho que se, infelizmente, se Clarice fosse homem Uhum. e alemã, ela seria Kafka, Uhum. né? Ela seria tratada desse jeito. Da forma. Então, há uma diferença. Mas ainda assim, eu ainda fico muito feliz de ver os livros da Clarice em vários lugares do mundo por onde eu vou, né? É uma figura que você encontra nas livrarias em Buenos Aires, no Porto, em Lisboa, em Madrid e em Nova York. Sim, sim. Não é uma figura difícil de você achar, não é uma escritora difícil de você achar. Mas que muita gente boa lá fora também não conhece. Então, acho que ainda tem um enorme caminho pela frente para isso. E, sem dúvida, ela é uma das referências, é um dos livros, é uma das autoras de base, de formação. É, é. Da mesma forma como eu tenho também Hilda Hilst como nessa base também, inclusive de forma explícita, porque a senhora D de Hilda é, na verdade, a inspiração da, digamos, de D de criogenia, né? Mas nem uma inspiração, uma homenagem, uma menção explícita para isso. E tem muitos outros. Se eu for falar de escritores de formação ou de base, a gente vai ficar aqui até amanhã. Já temos aí uma pergunta preparada sobre isso, mas já agora, só por também uma curiosidade, eu conheci a Clarice Lispector por uma obra que li de uma autora portuguesa, que é Maria Teresa Horta, que tem um livro chamado Paixão segundo Constança H, que dialoga com o Paixão segundo GH de Clarice Lispector, e foi assim que eu acabei por conhecer Clarice. Sim, então, E agora perguntar se está previsto o lançamento de mais alguma das obras em Portugal. perdão, se Está previsto o lançamento de mais alguma das obras cá em Portugal. além de criogenia, Sim, sim. não, além de criogenia, não. Tá, por enquanto, não. Espero que sim em algum momento. Ok. Mas, por enquanto, só criogenia. E já está dando trabalho a beça, sabe? Publicar livros em países diferentes é muito bom, mas dá bastante trabalho. Dá bastante trabalho. O Antifascistas, que era a coletânea Uhum. que eu organizei, ela circulou bem por Portugal. Ela circulou bem por Portugal. Mas era uma publicação brasileira e
não foi publicado por editora portuguesa. Agora não, agora a gente vai ter uma edição portuguesa. E para terminar agora esta primeira parte, mais vocacionada para o livro em si, se já existem algumas ideias para o futuro, se já estão algumas ideias a ser trabalhadas. Em relação ao livro, ou em relação a... Outros livros. Ah, sim, eu tenho um romance pronto, tem um romance pronto que deve ser publicado entre agosto e setembro, agora desse ano, por uma editora nova. Vai ser uma coisa bem bacana, vai ser um processo bem bacana, uma editora muito legal. O livro está pronto, está revisado, já tem capa, já tem tudo. Só não posso divulgar ainda, mas ele é um fluxo. Eu posso falar que ele é um fluxo de consciência, Uhum. só que ele é completamente diferente do Criogenia, porque ele tem como temática principal a violência verbal. Ele trata de um personagem, homem, Uhum. homem e menino, né? Em que faz toda uma viagem interna também, Uhum. né? Para aprender a lidar com a violência verbal da qual foi vítima na infância e a violência verbal familiar. Ok. Então, o livro mostra também que essa violência verbal pode, às vezes, ser até mais dolorosa do que a própria violência física. E ela pode causar tanto estrago quanto ou até mais estragos. E é um livro que eu também, digamos, fui para um outro campo estético. Foi um livro eu posso dizer, de alta experimentação estética, é o que eu posso adiantar nesse momento, mas estético narrativa, né? Ele não tem o mesmo projeto estético visual do Criogenia, Uhum. mas ele tem um projeto estético narrativo que, pelo menos quem já leu, porque eu sempre passo, né, o livro para alguns leitores de confiança, que acho que são importantes, quem já leu me provocou isso, me disse que, como experiência estética, digamos que foi bem mais radical do que criogenia. Então, em breve vocês vão poder ler também. Eu também. Então, e agora passando aqui de uma parte do livro, agora para a parte do escritor. Como é que começou a paixão pelos livros? Desde criança, muito novo, muito, muito novo, e nesse sentido a escola teve um papel fundamental, Uhum. porque aqui no Brasil nós tínhamos umas séries nos anos 80 de livros que faziam muito sucesso com crianças. E quem é do Brasil vai lembrar, tem a minha idade, vai lembrar, vai entender o que eu estou falando. Havia uma série chamada Vagalume, Uhum. que tinha uma série de livros de criança, que eram A Ilha Perdida, Os Caravelhos do Diabo. Alguns, inclusive, viraram filmes agora, recentemente, de tanto sucesso que fizeram. E esses livros foram a base da minha formação como leitor de criança, como criança. E depois vieram outros também, uma série da de Ouro sensacional, que eram livros que você escolhia o final. Eram livros Uhum. interativos em que você ia lendo e aí, de repente, o personagem está diante por uma porta e aí tem a pergunta: você quer que ele abra a porta, vá para a página 150? Você quer que ele desça a escada, vá para a página 88? E eu amava essas coisas, eu amava essas estruturas. E depois, pouco tempo depois, quando eu mudei de escola também, isso para os 11 anos de idade, eu tive o privilégio de ter na minha escola uma disciplina chamada leitura, que não era uma disciplina era ligada à língua portuguesa, mas não era disciplina de português. Então você tinha uma sala de leitura, você tinha tempo de leitura e as aulas eram dedicadas a comentar as leituras. E aí começaram a entrar os clássicos, né? Começaram a entrar tanto os livros de adolescentes, de pré-adolescentes que começavam a fazer sucesso, como os clássicos também. E aí pronto, isso foi dentro de formação, isso me influenciou muito fortemente na escolha do jornalismo como profissão, né, que era a ideia de lidar com a escrita, e depois a academia, e por aí foi, até que e eu sempre quis escrever ficção, muita coisa que eu escrevia eu jogava fora, eu armazenava, queimava, ninguém pode ver, etc. e tal. Até que depois, aí sim, não, eu me senti maduro o suficiente para começar a publicar, e comecei a publicar, e vi que de maduro eu não tenho nada até hoje, né? Mas sigo publicando. Eh,
E há alguma música, isto por causa também das artes que dialogam entre si, há alguma música ou músicas ligadas ao processo de escrita? E é curioso você perguntar isso, porque não havia, mas porque esse novo livro que eu vou lançar, ele é totalmente ligado à música. Ok. A narrativa dele é totalmente inspirada em música. É. E, inclusive, isso de forma explícita. Eu cito músicas no livro. Eu cito músicas, cito Dorival Caymmi e cito Ney Matogrosso e cito Chico Buarque nesse livro. Então, foram canções que influenciaram muito a narrativa, influenciaram demais. Eu não Tem muito escritor que tem esse processo, né, de música, de ouvir música para poder escrever. Eu não tinha, eu agora tenho. Confesso que passei a ter. Esse livro novo me fez trabalhar dessa forma também. Eu geralmente escrevo muito, eu leio muito quando estou escrevendo, mais do que quando não estou escrevendo. Ok. Tem gente que também não gosta de ler quando está escrevendo, eu sou justamente o contrário. Às vezes, quando eu estou escrevendo, estou lendo 4 livros ao mesmo tempo. É, preciso de leitura, preciso absorver a leitura. Mas agora não, agora a música também fez parte desse processo de criação. Foi bem interessante. Mas, portanto, viveu, ai, D viveu mais do silêncio. Como Viveu mais no silêncio. D viveu mais no Ok. silêncio. D viveu na madrugada, D viveu no silêncio, D viveu no gelo. Exato. D, D viveu no gelo. D era uma personagem muito mais que necessitava não só do silêncio, mas ela necessitava de uma certa frieza. Ela necessitava de um certo distanciamento de tudo, Gosto. né? Já esse outro livro, ele necessitou se aproximar de alguns elementos, de algumas coisas e de algumas dores, digamos assim. Gosto. Foi um outro processo, um processo análogo, mas um outro processo. Isso é muito interessante, é bom porque não fica a mesma coisa sempre, né? A gente está sempre experimentando algo novo. E agora uma pergunta para US$ 1 milhão para qualquer escritor. Como é encarar um papel em branco? Engraçado, João, você sabe que eu nunca tive problema? É, eu nunca tive esse problema, mas isso é justificável. Não é que eu sou o bam, 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 não é nada disso, não. É que eu nunca pude ter esse problema. Assim, eu tinha um espaço em branco no computador em que eu tinha que estar preenchido em 1 hora, todos os dias, durante 12 dias da minha vida, 12 anos da minha vida. Não existe papel em branco num Uhum. jornal, né? E você é obrigado a fazer. Então, você acaba se condicionando. Eu aprendi, se eu tenho que trazer, se eu trouxe alguma experiência muito, muito relevante desses anos todos de jornalismo para o processo de escrita, o primeiro foi a ausência do medo do papel em branco, do tipo, o que vou fazer? Eu faço, depois eu vou jogar fora, como eu jogo muitas vezes. Antes de eu ir à frente no livro, provavelmente eu já comecei outros 4 e que não vingaram, sabe? Tipo tartaruguinhas que morrem Sim. ainda dentro do ovo, né? Mais ou menos isso. Eu tenho vários filhotes, mas muitos morrem até que aquele sai. Então eu faço várias experimentações. Por exemplo, agora eu estou escrevendo algo novo, mas que eu ainda não sei se vai vingar, mas que é fruto de outros 3 inícios que não deram certo. Ok. Simplesmente que eu abandonei. Se você olhar o meu computador, você vai ver, você vai ficar impressionado, porque eu tenho livros de 120 páginas, eu tenho livros de mais de 500 páginas que eu parei. Eu simplesmente parei e falei, não vou publicar, não vai sair daqui. E está tudo bem. Exato. Então, esse medo eu não tenho. Eu não tenho medo de errar, porque o erro vai ser meu. Se eu achar que eu errei, ninguém vai ver. O problema é você errar e os outros verem, né? Mas se ninguém ver.
E outra coisa que o jornalismo me deu também foi a capacidade de escrever em ambientes hostis. Uhum. Barulho, rotinas. Então, eu também não preciso. É claro, todo mundo tem seus rituais, eu tenho também. Né? É claro que sempre o nível de concentração é muito importante. Mas se vem uma ideia, eu escrevo no celular e no ônibus. Ok. Escrevo ali e vou registrando para não esquecer, vou formatando e depois passo, claro. Depois, com mais tranquilidade, vou trabalhando aquele texto. Mas eu não tenho esse problema. Eu escrevia matéria sentado no meio de si, com o computador no colo, no meio da Avenida Brasil, passando carretas para um lado e para o outro, com aquele barulho infernal. Isso, por um lado, me ajudou, me condicionou a isso. Então, não, a folha em branco não é um medo, tanto é que ela não é um problema em D, né? Exato. Ela não é um, ela não é um problema em D, exatamente. E agora uma pergunta que pode soar injusta, mas três recomendações literárias. Eita, três recomendações literárias. Vamos lá, a gente sempre esquece alguém, né? Isso é a primeira coisa que todos dizem. Sem ferir suscetibilidades. Bom, sempre esquece alguém, isso é sempre um problema. Então, assim, para quem está nos assistindo, como não conhece tudo de literatura brasileira, eu vou mesclar entre clássico e contemporâneo Ok. para poder fazer, né? Entre clássico, obviamente, eu vou a Clarice. Eu Uhum. acho que todo mundo na vida precisa, em algum momento, ler A Paixão Segundo GH. Ok. Foi o Em primeiro. algum, em algum momento da vida, é necessário ler esse livro. Ok. Em algum momento da vida, deveria ser. Todo mundo deveria passar por esse livro. Trazendo para o contemporâneo de literatura brasileira, com fácil acesso em Portugal, porque é uma editora que também tem presença forte aí, está na Livraria da Travessa, não é difícil de achar. Eu li recentemente e resenhei para o Globo esse livro que gostei muito, me impactou muito, que se chama O Manto da Noite, de Good. Carola Saavedra. Ok. É um fluxo de consciência também. É uma mistura de fluxo de consciência com mixagem narrativa, tem texto teatral, é tudo junto, mas também é um livro repleto de simbologia e que trata de identidade latino-americana em confronto com a identidade europeia. Ok. Então, então tem uma pegada muito forte, é um livro poético, é um livro muito, 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 muito interessante. Recordar de outro também para não cometer injustiças, para não ficar citando todos os que vai faltar aquele contemporâneo, aquele amigo que, que, que você colocou e não sei o quê, que você não falou. Então, deixa eu deixa eu me inspirar pelas coisas que eu tenho aqui, porque sempre os livros favoritos eles estão por aqui. Eu vou pegar a minha leitura do momento, que eu estou fascinado por um trabalho que eu estou fazendo, que não é um contemporâneo, mas não é de agora, exatamente agora, de um autor maravilhoso, um teatrólogo, dramaturgo, escritor nordestino, que é o Ariano Suassuna, e Uhum. que vale muito a pena conhecê-lo. Isso é uma peça de teatro chamado Uma Mulher Vestida de Sol, que traz o que se tem de melhor do regionalismo nordestino. Também é fácil de achar em Portugal, certamente tem na Livraria da Travessa. Traz o que se tem de melhor do regionalismo nordestino e o Suassuna, ele consegue mesclar as temáticas regionais com as temáticas universais. E ele tem peças fantásticas, entre elas o Alto da Compadecida, que eu recomendo muito, Yeah. que é maravilhoso, né? E que ao mesmo tempo para que eu digamos que é muito oportuno falar do Alto da Compadecida na Sexta-feira Santa, né? É bem bastante oportuno.
porque tem a ver, para quem não entende, o livro fala, boa parte do livro é um julgamento, né? É o julgamento de Nosso Senhor com Jesus e Maria como advogada dos protagonistas do livro. Recomendo muitíssimo. Então, eu recomendo a Clarice, o Suassuna, e como contemporâneo aqui, vou pegar o livro que eu resenhei mais recentemente, que é a Carola Saavedra, O Manto da Noite. Acho que e aí realmente estamos em boas mãos de literatura brasileira, digamos assim. Ok, sim, senhor. Eu escolho todas essas recomendações, sendo que uma eu já a li. Pronto. Perfeito. E agora, para terminar, uma última pergunta que é sempre quase um desafio à imaginação e à originalidade. Se a sua vida fosse um livro, qual seria o título? Eita, ainda não me achei. Ainda não vi. Ok, interessante. Isso- Não sei se um dia vou me achar, mas acho que talvez a vida seja procura, né? Exatamente. É, acho que seria esse tipo. Pelo menos hoje. Amanhã certamente será outro. Mas Eu, criativo, pelo menos. sim, senhor. Pronto, e eram estas as perguntas que eu tinha aqui preparado aqui para a nossa conversa. Perfeito. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui a falar. E então mostro mais uma vez aqui o livro, a Criogenia Bebê. E então aguardamos pela próxima, pela pintura, não é? Que vai ilustrar a capa da edição portuguesa, que será do mesmo autor, mas será outra, não é? Exato. Está a aguardar. Não sei se quer dizer mais alguma coisa. Quero Investigar. agradecer. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Obrigado pelo papo. Obrigado a todo mundo que assistiu também, que prestou aqui, dedicou um pouco do tempo para ouvir a gente. E espero estar em Portugal em breve. Ok, cá esperamos também. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, obrigado e boa tarde. Um abraço. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado.